Bom, então como a Lírica falou, meu nome é Bruna, eu sou formada em Letras pela Unesp, pela Universidade Nova de Lisboa. Agora eu trabalho na Hub Editorial, como assistente editorial, que é parte do grupo SBS. A ideia da Hub Editorial é trabalhar com produtos interativos, todos ligados à área de educação e línguas. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês não sei se vocês entenderam alguma coisa desse título, que parece a coisa mais maluca do mundo, o livro e a cereja do bolo, ou o monge copista e a nuvem. Alguém tem alguma ideia do que a gente vai falar? Do livro, exatamente, evolução do livro. A gente, ao longo da palestra, vocês vão entender direitinho o que é essa comparação entre o livro e o bolo, e o monge copista e toda a computação em nuvem. É sobre isso a palestra, são essas duas comparações, ok? Então vamos lá. A ideia é a gente falar um pouco de o que a gente tem observado na evolução da produção dos diversos tipos e formas de conteúdo e a sua disseminação. Não pensando só no mercado editorial, mas no nosso dia a dia de uma forma geral. Então, como que a gente tem acesso a um conteúdo? Qual é a relação e qual tipo de conteúdo que é pago e que vai continuar a ser pago em oposição ao conteúdo que está aí na rede, gratuito? Quais são os suportes para o armazenamento desses conteúdos? Levando em consideração que o papel, que o impresso mesmo, já não ocupa mais a mesma posição no sistema. Então é essa a ideia da nossa palestra. Eu queria voltar com vocês lá no comecinho do conteúdo escrito. Então, quando a gente inventou a escrita, o que a gente percebeu de mudança em oposição à linguagem que antes que era só oral? Com a escrita, a gente teve a possibilidade de transportar o conteúdo. A gente tem a convergência do processo de armazenagem e de transmissão. Até então, quando era tudo oral, a gente não conseguia levar a informação com a gente e passar de geração para geração se não fosse no boca a boca. Com a escrita, a gente teve essa possibilidade. E aí, pensando nisso, a gente percebe, então, que os diferentes instrumentos e superfícies que dão suporte para a escrita é que vão determinar a estrutura espacial e temporal da comunicação. Então agora, por exemplo, com o e-mail ou com a internet de uma forma geral, a nossa estrutura de tempo de informação é totalmente diferente de quando a gente tinha que ir lá escrever à mão. O espaço é totalmente diferente. A gente chega lá na China em um clique, que nem a gente chega aqui no outro bairro de São Paulo. Então o suporte é que vai dar essa estrutura espacial e temporal. E aí pensando lá no comecinho do papiro. O que era o papiro? O que é o papiro que ainda existe, né? Ele é um suporte que é leve, mas que é muito frágil. E não é nada permanente. Então para você conseguir manter aquela informação, aquele conteúdo, já estava comprometido. Era caro para ter o papiro, só podia ser consertado em rolos e lido com as duas mãos. Então era aquela coisa assim, né? Você joga e lê esticadinho, sempre assim, sempre linear. Ele impõe até a postura que você tem que ter na hora da leitura. Apenas um lado podia ser utilizado, então nada de frente e verso. E era muito difícil de ser consultado e manejado. Não tem um notebook. Então imaginem vocês que vão lá fazer a tese de doutorado de vocês, de mestrado, e querem achar uma citação que vocês leram no comecinho do livro. Como é que vocês vão achar isso no papiro? Impossível. Naquele rolo. Nem Então é impossível manejar esse suporte. Detona ele. E aí depois vem então o pergaminho. E a evolução do pergaminho com o códice. O códice já é esse formato que a gente está acostumado, que é então a pele de carneiro tratada, mas já com esse formato de folha, de página mesmo, frente e verso. E aí, diferentemente do que tinha anterior, o códex é a partir mais ou menos de 140 depois de Cristo. Eram livros que eram duráveis,
mas que ao mesmo tempo podiam ser apagados. E agora já era bem mais fácil de manejar, a gente já tinha, por exemplo, links. E aí vem um dos pontos centrais que eu queria falar com vocês sobre os copistas. Acho que a imagem de copista, acho que todo mundo já tem um pouco em mente, né? Até aquele filme bem famoso, O Nome da Rosa, que mostra bem detalhado a Idade Média, como é que era o dia a dia deles. Mas é legal observar nessa imagem como que era a postura que eles tinham que ter diante da escrita, como que era todo o cenário em volta deles. E pensar que eles eram homens dedicados em período integral a reproduzir as obras. Eles só paravam nos momentos de oração. Então era 100% para aquilo. Cada copista ele tinha um assento em uma mesa, se limitava àquilo ali que vocês viram. E eles escreviam, em média, 4 folhos por dia. Pensando que o folho não é do tamanho dessa folha que a gente está acostumado, né? Então, é mais ou menos 35, que é o tamanho daquela régua, né? Por 50, ou de 25 por 30. E eles demoravam anos para copiar um livro. Anos e anos. Os livros, então, eles eram raridades preciosas. E pouca gente tinha acesso. Não é como agora, né? Eram objetos caros que muitas vezes eles ficavam presos por correntes. Aí a gente vê o valor que tinha o livro. Você tinha que pôr cadeado. De pensar como que é diferente hoje, né? E a gente também vê outros elementos que são valorizados naquela época e que agora é totalmente diferente. Por exemplo, a caligrafia. Tudo isso que com o passar vai mudando. Aí eu queria mostrar para vocês essa imagem, é mais a título de curiosidade. O que vocês observam de diferente nessa caligrafia? Tudo à mão, né? E o que tem de diferente? Nós vamos tentar uma alternativa. Seriam as primeiras letras. É, tudo desenhado. Isso. Aqueles desenhos na frente, na realidade, são as primeiras letras. E isso foi bem mais pra frente. Mesmo depois dos copistas, depois da imprensa, eu queria mostrar essa curiosidade para vocês, que é do Humberto Eco. E ele fala que desde a invenção de Gutenberg até parte de 1700, os livros eram vendidos em folhas soltas, então totalmente sem numeração, que cada comprador mandava encadernar de acordo com o próprio gosto. Por pelo menos um século, as letras iniciais do livro eram deixadas em branco, para que fossem elaboradas por um artista de confiança do comprador. Então é aquela primeira letra. Era que cada um queria um conteúdo customizado, personalizado. Eles não queriam um livro igual para todo mundo. Dando a impressão de termos ainda um manuscrito. Amar um livro porque tem uma encadernação e iniciais diferentes dos de outras pessoas é com certeza um prazer aristocrático e caro. Então, a ideia é mostrar que, na verdade, mesmo depois da imprensa, depois que foi evoluindo, alguns resquícios sempre ficam. Um suporte, ele nunca anula totalmente o outro. Quando a gente vê que cresce de um lado da extremidade, o outro lado também cresce. Então, a valorização do punho também aconteceu, mesmo depois da imprensa. E aí, voltando então na nossa linha do tempo, a gente chega no século XV com o Gutenberg, que a maioria de vocês já deve saber direitinho, que é o método de impressão com letras móveis, com o pessoal da em oposição ao que a gente tinha da escrita manual. Não vi ninguém aqui. Os livros eram então produzidos bem rapidamente que e com o menor custo, que era a quantidade. Na internet. Não era aquela coisa, um ano para copiar um livro. A gente tinha muito maior acessibilidade, as pessoas podiam chegar na universidade. Tá bom? E aí a gente tinha exemplares iguaizinhos, com os mesmos textos, com as gravuras nos mesmos pontos. O que até então a gente nem não pode, de certa forma, afirmar quanto aos copistas. Por quê? Não se sabe realmente ao certo quão fiéis eles eram às obras. Também não pode, a gente não pode dizer o contrário. Mas será que não havia uma certa censura ali na hora da cópia? Será que, como era feito por cada indivíduo, será que as cópias eram realmente iguaizinhas? Eu cheguei a ler uma vez que no rodapé de cada página eles faziam um resuminho do texto. Então, assim, a gente não sabe ao certo, mas
Agora, com a imprensa, a gente sabe que era tudo igualzinho. Tudo porque era feito por máquina, certo? Então, é o início de uma nova era. O manuscrito é substituído pela máquina. E aí, pensando assim como um todo, nessa ideia, a gente consegue dividir o passado do tempo, eu acho, que em 3 eras. A primeira era seria a era da agricultura, que seria a matéria-prima em si. Então, é aquela coisa do monge mesmo. Ele escrever mão a mão. O conteúdo está ali, na mão dele. Manuscrito, o que importa é a matéria-prima em si. Depois, a gente passa para a era industrial, que seria a era do Gutenberg. Então, não é mais a matéria-prima, é a transformação da matéria-prima. Então, é a imprensa. E aí a gente chega na era que a gente está hoje, que é a era do conhecimento. Alguém sabe dizer o que é essa ideia da era do conhecimento? Pensando que a gente saiu da matéria-prima para a matéria-prima transformada e agora... Gostei dessa ideia do hobby. Digital. Cruel. Você não é de computador. Eu vou entrar. Na verdade, seria a ideia do conteúdo em si, independente de onde ele está armazenado. Não é que agora a gente tem o conhecimento e antes não. Não, isso foi uma discussão nossa, que a gente divide em 3 eras mesmo, pensando na transformação. Não é uma terminologia. Talvez se te colocasse um adjetivo para conhecimento. Nosso conceito é... Por exemplo, social. Conhecimento, digital, então era conhecimento compartilhado. A ideia que a gente falou de conhecimento seria que é uma era da riqueza que não é palpável. Então, é o conhecimento em si, que ele não está necessariamente armazenado no manuscrito ou no livro impresso, e nem sequer talvez no seu computador. Ele é não palpável, ele está na rede, está na nuvem. Então, essa que é a ideia de era do conhecimento. Não importa onde ele está armazenado, não é que no manuscrito ou no impresso não tinha. Agora, o que importa é o conteúdo em si, independente do suporte. A gente tem colocado na impressão que isso é o conhecimento. Os conhecimentos anteriores. Sim. Então, pode que é cruel. Pode ser. Eu já entendo de uma outra maneira. Se na época da agricultura a gente vendia os produtos agrícolas, ou na era da transformação você vendia a matéria transformada, agora conhecimento é uma maneira de se barganhar. Você vende O conhecimento em si, o conteúdo em si. Você vende conhecimento em si. E às vezes isso é o que é o mais importante. Exatamente. A gente tem acesso ao conteúdo. Consegue ler pelo menos o resumo dele na internet. Aonde que Tudo está está esse cara? representado na internet. Tá com Pode não tudo? ser o objeto em si, mas a gente tem uma representação. Por exemplo, a gente não vai chegar aí no dentista pela internet, mas o site do dentista vai estar na internet. Já volto Tudo vai já estar aqui, representado tá? ali na rede. É o conteúdo em si. Pensando então nessa transformação, o que seria o livro? O livro é esse objeto que a gente está acostumado, de folha após folha, que a gente põe embaixo do braço e leva para qualquer lugar? Ou então o livro seria o CD? Quantas mil enciclopédias a gente já não viu dentro desse CD? Ou o livro seria um PDF, que a gente pode colocar em milhões de suportes? Ou então um pendrive? Ou então a tecnologia mobile, está com erro na transmissão. Um celular, um iPhone, será que seria isso o livro? Ou ainda um e-reader, um Kindle ou um iPad que a gente alimenta com o livro. Na verdade, a ideia é que a gente não está passando só a transição dos suportes, a gente está passando também a transição das ideias. Então, a gente está migrando da noção de livro para a noção do conteúdo em si. Tem uma frase que eu gosto bastante, que diz que as novas mídias, elas não tornam obsoletas as velhas mídias, mas lhes atribuem novos lugares no sistema. Então, não é que o mundo digital vai acabar com o papel,